Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. O nosso querido Celeiro de Luz, nosso centro espírita Nair Montes de Castro. Estamos lendo o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. E para quem estiver caindo de paraquedas, saiba que estamos já quase na metade do livro e as nossas lives ficam todas salvas tanto no Facebook quanto também no YouTube. Então, se você está assistindo, gostou, entra lá no YouTube, tem uma playlist Nosso Lar e do início você vai conseguir acompanhar bem direitinho tudo que nós já conversamos aqui. O livro vale demais a pena, é um grande best-seller de Chico Xavier. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos começar uma nova fase no livro, porque André Luiz, como a gente já vem acompanhando, já está trabalhando e agora vamos ter alguns capítulos onde ele, de alguma maneira, vai estar auxiliando espíritos que têm lá seus problemas diversos. Então, cada capítulo teremos uma pessoa, um ser específico com os seus dramas, com as suas dores e o auxílio que chega do alto. Eu acho que entramos agora numa fase também bastante especial e que, de alguma forma, toca os nossos corações, que todos nós temos alguém que desencarnou, temos um conhecido que está sofrendo porque um familiar desencarnou. Então, quando a gente tem essa noção de que as almas, né, esses corações são acolhidos, são socorridos, dá uma paz de espírito muito grande em todos nós. Vou dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Marisa, tudo bom, Marisa? Estivemos juntos na segunda-feira, na minha palestra. Lúcia Regina, tudo bom, Lúcia? Muito bem-vinda. Palmira, oi, Palmira. Boa noite. Patrícia Valente, tudo bom, Patrícia? Grande beijo em você e na família. Neia, tudo bom, Neia? Muito boa noite para você. Alberto Orsini, tudo bom, Alberto? Muito bem-vindo. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Socorro, tudo bom, Socorro? Fiquei muito feliz em vê-la e ver seu Carlos também na segunda-feira. Mando um grande beijo para ele. Marcelinho, tudo bom, Marcelinho? Bem-vindo. Marcelinho tá muito tempo sem assistir a live, hein, Marcelinho? Ó, só tô marcando nota aqui, hein? Para depois, de alguma maneira, a gente vai tirar as suas estrelinhas no plano espiritual. Eu tô de olho em você, hein, Marcelo? E as pessoas vão chegando com calma. E eu acho que já dá para iniciarmos com a nossa introdução, que sempre fazemos, não? Então, lembrando que nos capítulos passados, nós falamos sobre tanto o bom samaritano quanto o filho pródigo, né? Cada um numa visão específica dos capítulos, daqueles que socorrem e daqueles que são socorridos, principalmente quando se arrependem. E hoje vamos entrar, como eu havia dito, na fase de auxílio de diversos espíritos que chegam até nosso lar, mas ainda com grandes questões a resolver. Então, eu achei importante criarmos uma introdução e apresentando mais um conceito básico do Espiritismo. Porque muitas das vezes, vocês devem lembrar, desde a leitura do livro A Caminho da Luz, né, e também nos capítulos iniciais aqui de Nosso Lar, nós falamos sobre o que é o espírito, o que é o perispírito, e essa combinação desses dois componentes básicos da doutrina,
e se ligavam ao corpo físico. Então nós somos encarnados, nós temos o quê? Nós temos esse nosso corpo físico aqui. Só que nós não somos esse corpo físico. A gente já falou bastante sobre isso. Nós somos um espírito que, de alguma maneira, ele dá vida a esse corpo físico. E vimos também que esse espírito, por ser imaterial, ele não se liga diretamente ao corpo físico, que é um ser material. Ele precisa lá de um corpo semimaterial, ele precisa dessa interface intermediária para fazer essa ligação. Então, espírito imaterial, perispírito semimaterial, que seria o corpo do espírito, e acaba esses dois primeiros se ligando ao corpo físico. Ok? Hoje nós vamos introduzir mais um conceito, como eu havia dito. Então eu criei uma figurinha aqui para a gente entender. Então eu fiz uma figurinha engraçadinha. O espírito mais perispírito não é esse fantasminha, é só para a gente ter uma ideia, né? Meio que brincalhona desse composto espírito mais perispírito, que é um fantasminha. E temos ali à direita o corpo físico. E a gente viu que esse composto espírito mais perispírito se liga ao corpo físico para dar vida a ele. Só que hoje nós vamos introduzir também o princípio vital. O que seria esse princípio vital? É essa espécie de combustível que o corpo físico necessita para tomar vida, para ganhar vida. Então não basta apenas ter um espírito ligado ao perispírito, que é ligado ao corpo físico. É necessário também essa gasolina espiritual que nós chamamos de princípio vital. Nós precisamos desse combustível. Ok? Então, todos nós encarnados temos esse princípio vital. É o combustível que faz com que tenhamos vida. E isso abre para a gente diversas questões. Por exemplo, quando desencarnamos bem velhinhos, esse princípio vital, esse combustível, está bem no finalzinho dele. É como se estivéssemos fazendo uma viagem, abastecêssemos o nosso carro e fazemos uma viagem muito longa. Chega no final da viagem, o combustível já está quase no fim e o carro para, quando o combustível acaba. Né? Então essa é uma lógica. Aquele velhinho que deitou, boa noite, e a chama está tão pouquinha, que chega um simples sopro, a chama se apaga e o espírito se desconecta de maneira bem suave do corpo físico. Eu fiz uma figurinha aqui para a gente ter essa ideia. É aquela maçã que já está bem madura e que ela cai da árvore de maneira tranquila. Ninguém precisa puxar, basta um vento para que a maçã caia. Mas existem outras maçãs que ainda estão muito verdes, muito presas ao galho e que para arrancá-la precisa de bastante energia. E que nós vamos dar esse nome dessas mortes prematuras, né? Então, vamos voltar a pensar num jovem de 18 anos que acabou de tirar a habilitação de uma moto, pega a moto, sai como um louco aí, bate e desencarna. No auge da sua vivacidade, é aquela maçã que está muito presa ainda ao galho, mas que de alguma maneira foi arrancada. E essa é a análise que nós vamos fazer hoje. Tá? Por quê? Porque, como a gente viu aqui, nós temos esse combustível, esse princípio vital que anima o corpo. Então, um jovem que está cheio deste combustível, quando desencarna, não é a mesma coisa do que aquele velhinho que está no final da sua chama, no final do combustível, e que naturalmente acontece o desenlace. São coisas totalmente diferentes. Né? Só que se pararmos para pensar, de alguma maneira, o plano espiritual precisa ter
um planejamento em relação a isso. Peraí, não entendi, Léo. Por quê? Eu lembro que teve uma época na minha vida, isso já devem ter, assim, mais de 10 anos, andava com síndrome do pânico. E aí, toda vez que eu tinha uma dor no peito, fui no restaurante e bebi 10 litros de refrigerante, cheio de gases. Dava aquela dor no peito, completamente comum para quem bebeu muito refrigerante. Eu já achava que estava infartando e ficava completamente desesperado. E aí, um dia, no auge dessa minha angústia, achando realmente que eu estava desencarnando, raras são as vezes que chega na minha mente um pensamento tão forte de um espírito. E nesse dia foi um. E o espírito dizia assim para mim: ninguém vai antes da hora. E aí, nesse momento, me deu uma certa lucidez e eu comecei a racionalizar essas minhas experiências de quase morte. Eu achava que eu estava morrendo. E eu falei assim, será que realmente eu estou morrendo? Ou eu sinto alguma coisa e meu medo da morte faz com que eu fique desesperado e eu fico totalmente desequilibrado? E toda vez que eu sentia água, eu pensava assim, se eu tiver que ir, eu vou. Porque ninguém vai antes do tempo. Se eu tiver que ir, é o meu momento. Mas se não for o meu momento, eu não vou sofrer por antecipação. Não vou sofrer por antecipação. E dentro desse pensamento que está em livros espíritas, todos nós temos o nosso momento certo para desencarne. Todos nós. Tirando o suicida, que realmente antecipa esse momento, e aí é um caso à parte, todas as mortes estão planejadas. Então, esse jovem do exemplo que eu dei, com 18 anos, pegou uma moto, caiu e desencarnou, ele também estava planejado passar por isso. Passar por esse desafio, sua família passar por esse karma pesadíssimo. Interessante, quem já leu o livro Ação e Reação, também de André Luiz com Chico Xavier, tem umas histórias parecidas. Por exemplo, um jovem, na verdade eram dois jovens que entraram no avião, o avião caiu, e aí eles tinham um planejamento kármico de passar por esse tipo de morte, porque em vidas passadas eles tinham o péssimo hábito de jogar os inimigos de cima de uma montanha. Era uma história complexa. Mas então todas as mortes são planejadas. E esse rapaz, por exemplo, que desencarnou com 18 anos, ele vai passar por essa angústia do princípio vital dele, esse combustível. Vou botar de novo aqui para a gente lembrar. Esse combustível estar ainda nesse corpo físico e quase que o mantendo preso ao corpo físico? Essa é uma grande pergunta. Então eu vou fazer uma analogia para a gente entender. Eu tenho meu avião e vou viajar até Paris. O que eu faço? Eu pego o avião e encho de combustível. São 12 horas de viagem. Então o avião tem que estar com muito combustível para o meio do caminho não dar uma pane e uma falta de combustível, uma pane seca e ele cair. Agora imagina que eu vou para São Paulo nesse mesmo avião. Eu preciso colocar tanto combustível quanto uma viagem para Paris? Não, não preciso. Eu boto muito menos combustível porque a viagem é curta. Nós temos que ter esse planejamento. Se eu vou do Rio de Janeiro até Paris, só que eu vou colocar uma escala. Eu faço Rio, São Paulo, Paris. No mesmo avião. Eu no Rio de Janeiro já coloco o avião completo de combustível? Não, eu não coloco. Por que não? Porque quando eu pousar em São Paulo com esse avião, com o tanque cheio, a asa vai estar tão pesada que de alguma forma o avião vai ter problema. E existe até risco de explosão do avião. Na hora de pousar, o avião está tão pesado que pode haver uma explosão. Então, você coloca pouquinho combustível de Rio até São Paulo, do São Paulo até Paris você enche o tanque. Por que eu estou falando isso? Porque se você sabe o planejamento de um jovem de 18, desencarnar com 18 anos, ninguém do plano espiritual vai colocar o tanque cheio de fluido vital nesse corpo.
Existe planejamento. Então, na hora que esse jovenzinho desencarnar, por mais que ele esteja naquela grande vivacidade dele, aquela grande energia que todo jovem de 18 anos tem, o tanque de combustível não estará cheio como alguém que tem o planejamento de desencarnar com 100 anos de idade. Existe esse planejamento. É muito importante a gente entender. Mas, Leco, olha só. E, por exemplo, um suicida que vai viver até os 100 anos e que com 18 anos desencarna, provoca o suicídio. Aí é uma outra história. É uma outra história, porque aí sim ele tomou a decisão com o livre-arbítrio dele e, de alguma forma, ele vai ter que arcar com as consequências de ter esse fluido vital ainda em grande quantidade enquanto ele estiver nesse processo precoce de desencarnação. Ok? Então, para a gente entender melhor o que eu estou falando, eu peguei um texto do livro Dos Domínios da Mediunidade. Exatamente isso. Um minutinho. Livro Nos Domínios da Mediunidade. Chico Xavier, o médium, e também André Luiz, o espírito. E André Luiz faz essa análise desse fluido vital junto do perispírito e de um corpo físico. Resumindo a história para depois a gente ler e ficar mais fácil de entendermos. Estavam eles numa reunião mediúnica e o médium estava ali concentrado e era um médium específico de desdobramento. Isto é, ele no meio da reunião, o espírito dele sai e ele consegue ter uma noção do que está acontecendo no plano espiritual. E vai relatando, estou vendo isso, isso. Como os médiuns sonambúlicos da época de Kardec. Isso é raro, mas não é incomum. Tá? Ah, nunca vi isso. Lá no nossa casa espírita tem médiuns que têm esse tipo de mediunidade. Tá? Não é nada assim, só na época de Kardec existia. Não. Hoje em dia ainda temos esse tipo de fenômeno. Só que, quando acontece esse desdobramento, isto é, o espírito e o perispírito saem, se descolam um pouquinho do corpo físico para ter essa percepção extrasensorial, junto dele sai o quê? Esse fluido vital, esse combustível. E quando... Aí eu vou dar o nome só de perispírito, né, para facilitar nosso entendimento. Quando esse perispírito sai do corpo com esse fluido vital, ele não sai na sua plena cognição. Ele não sai percebendo de maneira clara o que está acontecendo. Por quê? Porque ele está impregnado desse fluido que ainda é muito animalizado e tira o foco dele, tira a sobriedade dele, vamos dizer assim. E aí os espíritos precisam, como se fosse dar um passe, pegar essa energia vital e colocar de volta no corpo, para aí sim esse espírito e perispírito juntos conseguirem ter plena noção do que está acontecendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que esse fluido vital, quando está junto do perispírito, tira a percepção, o foco, a clareza cognitiva. Então, nós precisamos devolver para o corpo essa energia. Então, eu vou pegar um texto aqui para a gente ler, para ficar mais claro para a gente. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. Foi aquilo que eu falei, né? Ele sai do corpo dele. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo da carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico. Então, mais um aprendizado aqui. O que é o duplo etérico? É o nosso espírito e perispírito, que seria só uma entidade, que eles estão sempre juntos, associados ao fluido vital. Então, por isso que é duplo, tá?
é perispírito com fluido vital, chamado de duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre um instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, isto é, para ter uma percepção maior, Castro devolveu essas energias, esse fluido, ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Tá? Nos domínios da mediunidade, Chico Xavier, André Luiz, na página 52 e 54. Enfim, mais uma vez dizendo, quando desencarnamos ou saímos do corpo e levamos junto do nosso espírito e perispírito esse fluido vital, nós perdemos a nossa percepção acurada. Nós ficamos ainda muito perdidos, baratinados. É como se estivéssemos dormindo num sono muito profundo e acordássemos de uma hora para outra. Vocês não ficam assim perdidos? Às vezes eu fico assim, onde é que eu estou? Eu fico olhando assim, sem saber onde eu estou, completamente perdido. Por isso que desencarnar às vezes é tão complicado quando temos tanta afinidade com a matéria. Porque a gente sai desse corpo e leva ainda toda essa união íntima que criamos com o mundo material. Mais importante é a gente aqui em carne, nesta vida material, já pensarmos todos os dias em espiritualização, em prece, em oração, em cuidado ao próximo, tudo que é contrário à vida simplesmente física. É como se já estivéssemos nos preparando para desencarnar, mesmo estando todos nós presos num corpo físico. Precisamos buscar a espiritualização. Imediatamente. Isso facilita demais a nossa vida no plano espiritual. E aí, voltando então à nossa figurinha, da maçã verde. A maçã verde, muitas das vezes, está extremamente ligada à árvore. Mas, de alguma forma, existe no destino dela a necessidade que ela se desprenda, como aquele jovem de 18 anos que fazia parte do planejamento dele desencarnar. Ela vai sair de maneira natural? Não. Vai ter que ser de uma maneira brusca. Por exemplo, um acidente, uma grande doença. Vai ser brusco. Mas vai ser acolhido. E o despertar dessa maçã vai depender do quê? Do quanto ela investiu em vida enquanto ela estava presa na árvore, em assuntos transcendentes, em conhecimento da vida espiritual, em amor ao próximo. Essa é uma grande resposta da natureza para todo esse investimento que assuntos metafísicos, assuntos transcendentes nos proporcionam. Nós temos por obrigação buscar esse equilíbrio entre vida material e vida espiritual. Perfeito? Acho que dá para a gente começar a ler e entender com bastante propriedade agora as experiências de Francisco. Vou dar uma olhadinha para ver se está tudo direitinho. Vamos lá. A visão de Francisco. Quando Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam o aparelho de comunicações urbanas. Nada mais é do que um orelhão, né? Para os jovens que estão nos assistindo, que já são da geração do celular, antigamente existiam telefones públicos no meio da rua,
onde você usava uma ficha e se comunicava com outras pessoas. Então, o aparelho de comunicações urbanas era o orelhão, e muito provavelmente em 1940, 1939, 40, nem devia existir esse conceito de orelhão. Era só aí, por isso que ele dá o nome de aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. Lembrando que André Luiz saiu para trabalhar e acho que dobrou o plantão dele e não avisou para essa nova mãe dele. É claro que ela devia estar bem aflita. De fato, esqueceram-me de avisá-la sobre as deliberações do serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Se fosse minha mãe, teria dado primeiro uma grande bronca e depois ela teria ficado feliz. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo seu trabalho. Embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho de olhos perdidos no espaço gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo. E olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã. Não quero, não quero. Calma, Francisco, pedi à companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida de vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela, acordada. Mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Esse fantasma diabólico, acrescentava a chorar, como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes, piedosamente. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava. O bem como o mal, em toda parte, estabelece misterioso contágio. Observando o meu sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura sediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Repara que não foi suicídio, por exemplo, que aí é um caso totalmente à parte. Era o momento dele, apesar de ter sido imprudência, mas já era o momento dele, e ele não conseguiu aceitar a forma do desenlace dele, o momento da morte. Porque vamos parar para pensar a psicologia. Você está com quase 100 anos. O corpo lá já não dá mais para nada. Dificuldades para tudo. Você sai do seu corpo, desencarna. Olha para a sua nova forma. Você está com aquela vivacidade total, com aquela liberdade total, podendo fazer tudo novamente. Você vai querer ficar ao lado do seu corpo? Ai, meu Deus,
a pessoa tem que estar muito apegada ao plano físico para passar por isso. E é claro que existem situações assim, mas ela tem que estar muito apegada ao corpo físico, ao mundo material. Geralmente, nesse momento, é muito mais tranquilo. Mas um jovem, no seu auge, ao desencarnar, ele vai ficar desesperado, lógico que vai. Uma vida inteira pela frente. E principalmente, sem entender nada do que está acontecendo, que muitas das vezes os jovens desencarnam sem nenhum conhecimento da vida após a morte, de religião, desse desprendimento, que a gente vai ganhando só com a maturidade, só com o passar do tempo. Extremamente natural. Então é claro que o nosso querido Francisco, de maneira desesperada, quis ficar ao lado do corpo, de alguma forma, tentando reanimar algo que já tinha partido. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos quase à força. Quase por quê? Porque a gente falou sobre o livre-arbítrio. De alguma maneira, nós necessitamos pedir, arrepender-nos, para chegarmos nessas zonas de auxílio. Esse quase é bem entre aspas. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar. E aí é importante também a gente analisar essa questão do fluido vital. Muito provavelmente, também nesse corpo físico, restar um pouquinho de fluido vital. E aí, o espírito ali tentando reanimar o corpo, nesse desespero, os vermes já se aproximando, o corpo entrando em decomposição. É claro que ele começou a sentir uma angústia terrível. Por quê? Porque, de alguma maneira, ainda está ligado naquele corpo. Não apenas psiquicamente, tentando reanimar, mas ainda fluidicamente, porque não tem mais os laços do perispírito ligados, mas está lá essa energia, esse fluido vital, envolvendo o corpo físico. Então, olha que angústia. E que trabalho árduo do plano espiritual para fazer essa limpeza, para dar muito passe, para muitos conselhos, para a gente conseguir se desconectar do corpo físico, hein? E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes e experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha perturbação do rapaz que não conheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, e quando a gente vê tamanha perturbação, muitas vezes a gente também não entende. Poxa, o espírito desencarnou, será que ele não percebe que ele desencarnou? Que muitos espíritos acham que estão ainda vivinhos da Silva, né? Claro, eles estão vivos, mas ainda acham que estão encarnados, eles não têm essa clareza. E por quê? Porque ainda estão revestidos com esse fluido vital. E o que a gente viu ali no texto da introdução? Que esse duplo etérico, o que é? O perispírito junto do fluido vital gera uma certa confusão mental. Então, para a gente ter clareza, percepção exata do que está acontecendo, vamos necessitar de um tempinho de adaptação e, principalmente, calma e desprendimento, para que os bons espíritos possam nos ajudar, meio que passando lá um aspirador de fluido, para estarmos livres dessa influência material. Tamanha perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa.
O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante, comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas, quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz impediu-lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Então, olhando assim de fora, essa prece, essa troca de energia do fluido agora equilibrado do pai e chegando até o filho, como deve ter harmonizado, né, todos os centros de força, a clareza espiritual vai voltando, regressando paulatinamente, de maneira devagar, mas contínua. Como é importante nós que um dia estivermos equilibrados, com as energias tranquilas, também orarmos por aqueles que estão em desequilíbrio, porque as nossas energias, de alguma maneira, podem chegar de maneira tranquila para apaziguar, reequilibrar esses nossos irmãos. Como a nossa prece é extremamente importante também para aqueles que estão precisando de paz de espírito. É um ato de caridade orar. Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo. Não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto e, vindo o sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Notando minha comoção, Narciso acrescentou: graças ao Pai, vem aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alcançará o voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Esse final é muito bonito, né? Todos nós temos os nossos problemas, nossas dores, mas a natureza é muito sábia. Essa semente vai crescer e vamos virar grandes árvores um dia. Tenhamos paciência, tenhamos coragem, porque o nosso destino é a angelitude. Vai demorar? Bastante. Mas um passo a cada dia e vamos chegar lá, se Deus quiser. E semana que vem, vamos pegar mais um capítulo, agora falando sobre um caso específico, sobre herança e eutanásia. Vou botar um pouquinho de água aqui, porque está na hora da nossa prece. E a água fluidificada ajuda demais no nosso equilíbrio.
prece, passe e água fluidificada. Por isso que o nosso celeiro de luz é um grande hospital, né? Que quando a gente vai lá, a gente recebe isso tudo. Mas podemos também fazer alguns postos avançados, né? Alguns locais de auxílio. Por que não? Na nossa casa, sempre unirmos nossos corações para uma prece, beber uma água fluidificada, oferecer a Jesus, se tivermos condições, lógico, um pouquinho do que tivermos de melhor, né, das nossas energias. Quantos espíritos podem ser também acolhidos, ajudados, né, acalmados, se de alguma maneira nos dispusermos a orar de todo o coração, de todo o nosso espírito, oferecendo as nossas boas intenções, o que tivermos de melhor a Deus Pai, que busca tanto essa nossa conversão. Vamos fazer a nossa prece, então. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dar graças a Jesus, a alegria de estarmos reunidos em nome dele. Quantos momentos estamos, de alguma forma, desequilibrados, necessitados, mas às vezes também estamos nos sentindo tão bem, com uma força, com uma vontade de ajudar. E nesses dias, com essa análise específica, por que não ofertar ao plano espiritual maior esse bom ânimo, esse otimismo, essa energia? Com certeza, os amigos da espiritualidade serão capazes de trabalhar esses fluidos, conduzindo aqueles que mais necessitam. Então, sejamos sempre, Mestre, instrumentos da tua paz, do teu trabalho, do teu amor. E que o Mestre amado, que Jesus possa nos orientar, nos ajudar e nos conduzir mentalmente para a doação do que tivermos de melhor. Deus Pai, nosso Criador, ajuda-nos que possamos equilibrar as nossas vidas para servir melhor, para trabalhar na tua seara. É chegada a hora, Senhor, dos trabalhadores que há muito estavam parados, mas que necessitam e que querem servir, Senhor. Possamos fazer parte desse grupo, dos trabalhadores da última hora. E a tua vinha, a tua fazenda, possa ser instrumentos nos nossos trabalhos e que nossas energias estejam unidas para o auxílio ao próximo. Obrigado, Senhor. Abençoa os nossos propósitos, fortalece as nossas intenções e que, de alguma maneira, possamos todos fazer parte da tua seara de amor e de trabalho. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos o tempo inteiro olhar para dentro, analisar as nossas vidas, enxergarmos que temos condições de trabalhar.
temos condições de servir, de produzir, de ajudar. Eu não preciso estar num campo de batalha para socorrer aqueles que estão estendidos. Às vezes, dentro da minha casa, um irmão que está mais calado, um pai que não está bem, uma mãe que está precisando apenas ser ouvida, um vizinho que necessita também de atenção. Possamos transformar o nosso dia a dia em terreno fértil para produzir o bem. O mundo precisa disso, pessoal. Fiquemos com ele, fiquemos com o mestre, que é o dono da vinha e que necessita muito, muito, muito desta mão de obra. Que Jesus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Muito obrigado a todos.